Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 73, Contagem regressiva para a extinção. Parte 3. Ele sentiu como se tivesse acabado de ouvir um é. Ain sentiu que fosse similar a algo tipicamente feito por ele. Um Death Knight e um Death Warrior. Essas duas criaturas morreram de repente. Quem os derrotou também estava usando um item de Yggdrasil, um Power Suit. Ain sentiu que havia perdido seu elo com os dois, embora não fosse um sentimento forte, considerando quantas conexões mantinha ao mesmo tempo, e foi assim que descobriu que não era uma ilusão. O silêncio tomou conta da sala. Ele sentiu o olhar de todos os guardiões de andar, provavelmente até mesmo os das empregadas, nele. Ain foi o mentor desse cerco, então não seria errado ver isso como a derrota de Ain. Embora algo inesperado tivesse ocorrido, foi uma perda insignificante, pois foram enviados para lá precisamente porque perdê-los não seria um grande problema. Então Ain desejou que não agissem com toda essa tensão e cuidado. No entanto, dada a situação atual, se ele dissesse que era bom perder uma batalha, isso soaria mais como a desculpa de alguém com dor de cotovelo. Nessas horas que a análise posterior mostrava seu valor. Sua crença de que não pertencia aqui certamente estava se intensificando. Ain decidiu usar suas habilidades de atuação há muito praticadas, o que, é claro, ele havia obtido praticando em frente ao espelho enquanto as empregadas regulares estavam ausentes. Como eu esperava, a situação estava sob controle. Ain exibia o mesmo ar de arrogância que um chefão da máfia ao murmurar em tons solenes, apenas faltava desfrutar da fragrância de uma taça de vinho tinto e a cena estaria completa. A parte importante dessa atuação estava em não falar em voz alta. Uma voz alta seria bastante falha agora. O truque era agir como se ele estivesse apenas murmurando para si mesmo. Sua atuação, resultado de muita pesquisa, levou a uma onda de comoção que reverberou pela sala. Ain engoliu sua saliva inexistente. Se ele teve sucesso ou não, dependia da resposta de Demiurge. Agora. Entendo, então. Era. Por isso. Que? Coquiltos. Quando Ain entrou em pânico, Chautier respondeu, sim, enquanto balançava ambas as mãos. Embora desse a entender que ela o chamava, estava simplesmente chamando atenção para si mesma. Chautier sorriu com orgulho quando os olhares de todos recaíram sobre ela. Eu também entendi Arinsu. Ain-sama previu que algo assim apareceria a Arinsu. Foi por isso que enviamos uma força tão fraca. Estou correta, Arinsu? Isso parecia diferente do habitual. Isso foi um insucesso ou um fracasso? Ain encarou Demiurge, mas ele estava apenas sorrindo misteriosamente enquanto concordava com a cabeça. Como esperado de vocês dois. Os dois mantiveram a cabeça erguida ao receber os elogios de Demiurge. Talvez Demiurge já tivesse chegado a essa conclusão, porém deixou que os dois respondessem primeiro. Ain deu um suspiro de alívio. Aparentemente foi um insucesso. Albedo completou com, a inteligência que recolhemos do Sebas, Demiurge e também nossos apoiadores na capital mencionaram que a Gota Vermelha estava operando no extremo norte do reino. Por causa disso, Ain-sama decidiu enviar tropas insuficientes para atraí-los. A quantidade de tropas foi na medida certa para ser facilmente derrotável por aquele sujeito e, ao mesmo tempo, ser o suficiente para conquistar a cidade se ele não intervisse. Como esperado de Ain-sama. Foi. Como? Fisgar. Um peixe. E. Era um membro da Gota Vermelha. Essa informação é confiável? Quais são as possibilidades de ser um jogador? Como usava um Power Suit de Yggdrasil, a possibilidade de ser um jogador não era razoavelmente alta. Eles poderiam ter certeza de que era a Gota Vermelha. Se sim, essa informação não deveria ter chegado a ele há muito tempo. Não, calma.
O mais provável era que Ains simplesmente tivesse deixado essa informação passar despercebida enquanto lia os documentos. Por esse motivo, Ains fingiu que tudo estava de acordo com o plano com uma súbita onda de risadas suaves. Que obviamente ele havia praticado essa risada algumas vezes também. Hehe. Não achava que ele realmente apareceria. Fiquei bastante surpreso também. Pensei que fosse conservar suas forças para o confronto na capital. O Ain-sama sempre pensa nas coisas que a gente nem pode imaginar. Disse Aura, enquanto Mari murmurou, incrível para si mesmo. Os olhares genuínos de reverência dos gêmeos deram um intenso golpe no superego de Ains, agora frágil como vidro. Não é nada do que pensam. Mas ele nunca poderia dizer essas palavras. Ains não havia pensado que isso pudesse acontecer. Embora pensasse que perder fosse bom, vencer era ainda melhor. Mas o problema era que, eles percebiam a coisa toda pelas razões certas dentre os motivos errados. Ains relembrou a reunião entre ele, Sebas e mais algumas, a reunião que fez Ains se encarregar dessa batalha. O que foi, Sebas? Aconteceu algo? Ains acabara de voltar a Nazarick e na sua frente estava Sebas, que deveria estar em Yerrantel, por isso foi natural que perguntasse. Ains não se lembrava do conteúdo da última ordem que lhe dera, muito menos que o tivesse chamado aqui. Mas talvez estivesse aqui por vontade própria, algo que Ains não se importava. Embora Sebas estivesse incumbido de Yerrantel, ele ainda recebia quantidade considerável de liberdade, incluindo o direito de retornar a Nazarick a qualquer momento. Ainda assim, se seu objetivo fosse se encontrar com Ains, ele poderia ter feito isso em Yerrantel. Então deveria ser algo importante e urgente que eu trouxera aqui. Sinto muito, Ain-sama. O senhor se importaria em me ceder um pouco de seu precioso tempo ou melhor, eu poderia aborrecê-lo por um instante. Ain sentiu como se houvesse algo ameaçador escondido na escolha confusa de palavras de Sebas. Ele ordenou que a empregada regular mais próxima dele, a designada para o dia, os deixasse em paz. A empregada, juntamente com a outra empregada designada para esta sala, abaixou a cabeça com delicadeza e se retirou. Ains olhou para os Enctiej assassins no teto. Todos vocês, saiam. Os Enctiej assassins caíram do teto como se estivessem completamente sem peso e saíram silenciosamente da sala. Se Ains ordenasse que nunca falassem sobre o que fosse dito nesta sala, provavelmente seguiriam essa ordem até a morte, mas neste mundo havia meios mágicos de extrair informação. Escusado dizer que, mesmo que Ains nunca permitisse que isso acontecesse, ainda era melhor prevenir. Sou eternamente grato, Ain-sama. Se fosse Sebas a ordenar que os deixassem a sós, seria equivalente a ter dito que não confiava em suas colegas, as empregadas regulares. Portanto, sua gratidão provavelmente foi direcionada à consideração de Ains, já que preveniu que qualquer tensão surgisse entre eles. Em resposta, Ains acenou suavemente a cabeça. A fim de obter o motivo para isso tudo, Ains perguntou novamente. Então, aconteceu algo? Não me parece um assunto corriqueiro. Uma emergência, talvez. Sim, não. Não tenho muita certeza se isso é fora do comum ou não. Alguns de nós desejam conversar com o senhor em particular, Ain-sama. Me foi requisitado perguntar ao senhor por sua aprovação. Então desejam que eu vá. Não podem vir aos meus aposentos. Dado que Ains era o governante absoluto da grande tumba de Nazarick, esse foi um pedido incomum. Não é sobre aquela humana, não é? Não tem a ver com Tsuare. É sobre guardiãs que não receberam permissão para deixar a área. Elas sabem que isso seria desrespeitoso, mas ainda desejam incomodá-lo por um tempo. Sebas olhou para Ains com uma expressão apologética. Ah, claro! Ains entendeu. Se fosse uma guardiã de área, tudo fazia sentido. Claro, se ele ordenasse que viessem, provavelmente o fariam. Alguns NPCs poderiam responder negativamente devido a uma ordem anterior dos antigos companheiros de Ains,
seus criadores e a quem se referiram como os 41 seres supremos. Ainda assim, a maioria obedeceria à ordem de Ainz. Havia também aqueles que simplesmente não podiam sair. Um bom exemplo disso seria um dos guardiões de área do 7º andar, Kuren. Por causa de sua aura passiva, certamente causaria muitos danos colaterais ao se mover para o 9º andar. Não teria problema se incendiasse alguns tapetes de lã no caminho, mas se passasse perto das empregadas regulares, elas certamente sofreriam muito dano. Se fosse esse o caso, seria melhor ir até ele. Enfim, Ainz nunca tinha gostado de colocá-lo ao ar livre mesmo. Além disso, ele não tinha nenhuma tarefa a ser resolvida no momento. Pelo menos segundo Ainz pensava. Tudo bem. Eu irei. Então, quem procura uma reunião comigo? Nigredo-sama e Pestonia. Sebas era um daqueles que tratava a maioria das pessoas com honoríficos como Sama, mas ele não o fez com Pestonia, foi por serem colegas. Aquelas duas. A expressão de Ainz ficou abatida e ele tentou o seu melhor para esconder esse fato. Embora o rosto esquelético de Ainz não pudesse mostrar nenhuma expressão, parecia que alguns poucos guardiões eram capazes de ler essas nuances. Albedo fazia parte dessa minoria. Como um adendo, Demiurge aparentemente sempre interpretava sua expressão de maneiras esquisitas. Ele fazia de propósito. Ainz crera que escondia suas emoções bem o suficiente, mas parecia que Sebas ainda podia captar algumas sugestões advindas de seus maneirismos vocais. A expressão de Sebas se tornou cada vez mais apologética como resultado. Embora sinta pena do Sebas, sinceramente, não quero ir, nada de bom viria disso. Disso ele tinha certeza. Imagine se estivesse em um escritório e alguém lhe dissesse: o pessoal desse outro departamento está procurando por você. Não querem ligar, terá que ir pessoalmente. 8 pessoas, ou mesmo 9, a cada 10 se sentiriam incomodadas. Dito isto, não era como se Ainz tivesse alguma escolha. Se um problema maior surgisse devido à sua negligência em problemas menores, a responsabilidade pelas consequências cairia em suas costas. E mesmo que fosse os soberanos de Nazarick, descansar sobre os louros seria pura estupidez. Ainz não desejava ser odiado por nenhum NPC, mas sim ser adorado, assim como crianças adoravam seus pais. Vamos. Só verificarei minha agenda. Ainz pegou um caderno para verificar suas tarefas de hoje. Ele era alguém que adiava tarefas que achava irritantes, mas também desejava que os mesmos assuntos irritantes fossem resolvidos o mais rápido possível. Estamos em um bom horário, está vazio. Podemos ir lá agora. Nigredo e Pestonia. Como declarado por Sebas, ambas eram guardiãs de área e, portanto, Ainz sabia exatamente para onde deveria ir. Por isso que ele pôde transmitir suas intenções a Sebas apenas com meias palavras. Seria bem quisto que a Pestonia chegue lá primeiro. Alguma objeção em ir dentro de 1 hora? Seria aceitável. Ao que parece, seria inapropriado levar a Albedo e o Demiurge. Sim. Embora eu corra o risco de ofendê-los, elas esperavam que o senhor fosse sozinho, Ainz-sama. Ainz acenou com a cabeça. E aquela boneca? Vou pedir a Pestonia para cuidar desse assunto, não deve haver problemas. Ótimo. Daqui 1 hora, então, Sebas, você também vai? Sim. Eu esperava que o senhor me desse permissão. Eu posso. Sebas abaixou a cabeça grisalha em resposta à aprovação de Ainz. 1 hora depois, Ainz usou o poder do anel para se teletransportar para a prisão congelada no 5º andar. Ninguém o acompanhava. Ele dissera à empregada regular que tinha assuntos importantes a tratar e ordenara que ficasse e guardasse esse segredo. No começo, ela protestou dizendo: fingirei que não vi nada. Pode simplesmente ignorar minha presença, então me leve junto com o senhor, por favor. Embora Ainz tenha achado sua sugestão digna de confiança, parecia derivar-se de algum tipo de satisfação por ser ignorada. Ele perguntara à mesma empregada em algum momento do passado,
mas ela dissera que o ideal seria que ele as objetificasse, pois isso significaria que haviam cumprido seu dever de empregada em sua plenitude. Aparentemente, todas estavam buscando ativamente esse tipo de interação. Por outro lado, Ains havia perguntado apenas a uma delas, então talvez não fosse uma opinião compartilhada não, o ideal seria que apenas ela tivesse esse fetiche. Mesmo que fosse uma empregada regular, ele precisava garantir que a probabilidade de seu fetiche não ultrapassasse 1% da expectativa. Não poderia crescer até virar uma bola de neve. Ains se fortaleceu. Eu devo fazer algo que a faça mais feliz quando voltar, talvez a atribuir em alguma tarefa incômoda e servil, para que ela fique feliz ou algo assim. E, tem coisas que não entendo mesmo. Havia muitas pessoas em Nazarick que se comportavam como a dita empregada, por isso nenhuma de suas políticas de férias de longo prazo e férias remuneradas havia sido bem-sucedida. Se isso persistisse, as esperanças e os sonhos de Ains estavam fadados ao fracasso. Ains abriu as portas congeladas ao estilo Chatel, eram dignas de conto de fadas. Assim como antes, uma brisa fria fluiu de dentro, mas graças a seus traços raciais, Ains tinha imunidade completa a temperaturas frias, e isso em nada o incomodou. Ains caminhou sozinho pelos corredores escuros. Ele avançou ininterruptamente e no caminho, às vezes, verificava se havia buracos no teto. Por fim, ele chegou até uma porta que ficava como a peça central de um mural gigante que se estendia por toda a parede. Como antes, o gesso em alguns pontos do mural já havia caído. Parecia bastante decadente. Em um único empurrão a porta silenciosamente se abriu. Os 3 ocupantes da sala se levantaram para cumprimentar Ains. A proprietária da sala, Nigredo. A empregada com cabeça de cachorro, Pestonia. E por último, Sebas. Bem-vindo, Ains-sama. Como dona da sala, o convite veio de Nigredo. Ains se aproximou da mesa em que estavam sentados. A última vez que esteve nesta sala, tudo que tinha era um berço. Desta vez, o berço não estava em lugar algum, apenas uma mesa e 4 cadeiras. Provavelmente pertenciam a outras salas da prisão congelada. Como um adendo, Nigredo era apenas a guardiã diária da superfície da prisão congelada, já Neuronist era a guardiã diária da porção subterrânea. Depois que Ains se sentou, Pestonia imediatamente começou a preparar um chá. O vapor que emanava da xícara de chá à sua frente trazia consigo o aroma do chá preto. Sebas providenciou alguns biscoitos para acompanhar. É claro que Ains não podia consumir nada com seu corpo, mas aceitou de bom grado a hospitalidade. Logo depois, Ains ordenou que os 3 que ainda estavam de pé sentassem. Os biscoitos entregues a Ains não eram requintados, apenas simples e quadrados. Podia-se dizer que isso é uma visão rara em Nazarick. Seria um experimento culinário de alguém? Ains olhou para Sebas e perguntou com apenas um olhar, levando Sebas a responder: esses não são de Nazarick, mas mercadorias que eu trouxe de Errantel. Devido à atual abundância de ingredientes frescos e baratos na cidade, uma cultura alimentar está se desenvolvendo lentamente lá. Este biscoito está entre os alimentos que estão sendo desenvolvidos. Segundo o que dizem, eram mais duros antes, mas agora aprenderam a fazê-los mais macios. Eu já experimentei alguns, está em um nível aceitável de qualidade para um lanchiwan. Ains pegou um biscoito e o mordeu. Na verdade, não estava tão duro quanto ele esperava. O biscoito partiu ao meio e Ains pegou as migalhas de dentro da cavidade da mandíbula e colocou os pedaços ao lado da xícara de chá preto. Ele sentiu a textura do biscoito, mas não o seu sabor. Um ponto fraco deste corpo. Ainda assim, da perspectiva de Ains, não era nada disso. Justamente pelo fato desse corpo não ter libido, apetite e sonolência que ele pôde ter sucesso em seu papel de governante de Nazarick. Se um desses aspectos fosse aplicável, ele certamente entraria em uma espiral de descrédito desde o início. Ains-sama, se arrendasse mais um DADs para fins agrícolas, certamente haveria desenvolvimentos no aprimoramento de diversas espécies alimentícias.
a cultura alimentar certamente florescerá e, talvez, até possam produzir alimentos de qualidade comparável à oferecida por Nazarick. Seria ótimo. Devido ao meu corpo, não pude investigar os buffets incorridos por diferentes itens alimentares antes. Se investirmos mais recursos nisso, poderá até ajudar a fortalecer Nazarick. Mas, se esse fosse o caso, aqueles 100 níveis em cozinheiro não podem cozinhar tudo, eu suponho. Estávamos preocupadas com isso também, por isso seria melhor economizar o máximo possível dessas espécies de alta qualidade. Ains assentiu positivamente em resposta à sugestão de Nigredo. De repente, Ains se lembrou dos biomas europeus do passado e dos conflitos que surgiram em torno dos bancos de sementes. Embora não ficasse muito interessado no assunto na época, Blue Planet ficava ouriçado quando o assunto surgira. Ah, sim. Seria uma ótima pedida. Uma força-tarefa deve ser formada para lidar com esse assunto. Ele provavelmente deveria propor essa ideia a Albedo. A seguir, é hora de abordarmos o tópico principal que me traz aqui. Conte-me. O que exige minha presença? Nigredo, como representante, falou: sim, senhor. Dada a situação atual, não é hora de pararmos de massacrar os cidadãos do reino. Negativo. Por sinal, não deveria perguntar isso diretamente aos seus superiores diretos, os guardiões de andar, e não a mim. Ains respondeu imediatamente. Os habitantes de Nazarick, especialmente os guardiões de área, foram informados, por escrito, das ações dos guardiões de andar e dos objetivos por trás de cada passo. Se tivessem alguma sugestão, deveriam reportar aos seus superiores, os guardiões de andar. Isso foi para unificar os vários habitantes de Nazarick, obter opiniões de dispares pontos de vista e despertar o interesse e a curiosidade de todos. No entanto, embora Nigredo estivesse expondo suas opiniões, do modo que Ains esperava, ela deveria ter feito isso com seu superior direto, o guardião do quinto andar, Coquiltos. Se Ains aceitasse sua sugestão diretamente, seria danoso à autoridade de Coquiltos. Como um conformista social, ele absolutamente não podia fazer isso. Analisando o assunto sob outra ótica, seria como ignorar a autoridade de seu tutor e solicitar um diploma a outro departamento. Nada de bom viria disso, não? Nessa perspectiva, Ains, como chefe do conselho administrativo, e hierarquia de empresa análoga a chefe de guilda, deveria fazê-lo, mas despertar discórdia entre seus subordinados poderia levar a empresa a uma situação difícil e, portanto, precisava ser evitada a todo custo. Mas se Ains estivesse no lugar do guardião do quarto andar, Gargantua, ele estaria disposto a fazê-lo. Ains Samo está correto. Mas, permita-me fazer uma singela sugestão também, Yuan. Em certo sentido, o superior direto de Pestonia seria Sebas. Se fossem denominar um guardião para o 9º e o 10º andares, Sebas seria o guardião de andar do 9º e Albedo do 10º andar. Então, como Sebas foi quem convidou Ains, não deveria haver nenhum problema de indignidade. Claro, creio que entendo seus sentimentos, mas antes preciso lhe indagar. Esta guerra é uma experiência massiva em prol de fortalecer a grande tumba de Nazarick, nossa casa. Misericórdia não é uma graça com apelo forte o bastante. Com isso em mente, sua sugestão foi construída com base nessa premissa. Não se iluda, a grande tumba de Nazarick, o reino feiticeiro de Ainsogol não é único, nem é invencível. Se encontrassem outra guilda que também fosse transportada para este mundo, eles poderiam perder. Assumir que foram os únicos a serem transportados para este novo mundo, seria otimista demais. Diante dos fatos, como desconhecido e tenho outras do incidente com Chautier, não era muito difícil imaginar que alguma outra guilda existisse em outro lugar. Por isso, para garantir a vitória de uma futura e inevitável guerra de guildas, seu dever como chefe de guilda consistia em fortalecer Nazarick o máximo que pudesse. Mas por qual graça eles serão poupados se não somente pela sua misericórdia? Wan. O que sugere? Se houver algum benefício tangível, então me informe. Mas,
Se for algo do tipo, se pouparmos o maior número possível de pessoas, um ser forte poderá nascer no futuro, então eu nem mesmo vou considerar. Ao longo da história do reino, ele não produziu nada mais forte do que os aventureiros Adamantite. Julgando em termos de puro poder, talvez estejam no ápice da humanidade. Ainda assim, é melhor dar preferência a dragões ou outras raças mais fortes. Todas as crianças têm potencial, a Insama. Pestonia olhou friamente para Nigredo, pelo menos assim pareceu. Não apenas as crianças Wan. Nigredo tinha um fraco por bebês, talvez até superando Pestonia neste quesito. Todavia, sua compaixão estava limitada apenas aos bebês. Depois que passavam dos 2 anos de idade, ela os via como nada além de sacos de carne prontos para o descarte. Por esse motivo, as crianças salvas durante a invasão à capital real saíram dos cuidados de Nigredo e foram colocadas sob os cuidados de Pestonia quando completaram 2 anos de idade. A essa altura, provavelmente já foram transferidas para o orfanato de Uri. Entendo, isso é verdade. Mas, o mesmo não vale para os dragões. O que acabamos de discutir, aprimorar nossas espécies alimentícias, não se aplica também aos seres humanos. Se aplicássemos as diferentes técnicas que temos em Nazarick para fortalecê-los, certamente variedades mais fortes de seres humanos poderiam ser feitas. Além disso, o valor de uma raça não está apenas em sua força, como a propensão da humanidade às suas criações inventivas. Creio que o Senhor poderia chamar isso de aptidão de desenvolvimento cultural. Acredito que eles tenham essa capacidade. Se reduzíssemos sua população a nada, o Senhor não acha que Nazarick perderia uma grande oportunidade? Foi por isso que deram os biscoitos a Ains. Se fosse esse o caso, tudo estava indo do jeito que pretendiam. Não, isso não importava muito. Contanto que pudessem convencer Ains, sua vitória estaria garantida. Certamente, é algo que vale a pena considerar. Mas não desejo que os habitantes deste mundo se tornem fortes demais. O mesmo se aplica até no âmbito do desenvolvimento da civilização. Ains fechou a mão em um punho, quando os fortes não conseguem ficar mais fortes, mas os fracos encontram espaço para crescimento. Essa mudança de maré deve ser evitada a todo custo. Se descobrimos a menor possibilidade de isso acontecer, devemos evitá-la a todo custo. Afinal, isso é tudo para o bem de Nazarick, não é? As duas ficaram em silêncio. Ains desviou o olhar para Sebas. Sebas não falava desde então. Insama, sou grato por estar disposto a vir aqui e dar ouvidos aos pensamentos delas. É por isso que não farei mais pedidos. Ains segurou o queixo e voltou seu olhar para as duas. É verdade que seria desvantajoso levar a humanidade à beira da extinção. Quando faltar um empurrão para o penhasco, no desespero, eles farão qualquer coisa para se tornarem mais fortes. Por esse motivo, é melhor acabarmos com todos os que tiveram esse tipo de experiência. Se deseja nutri-los, nutra aqueles que não passaram por esse tipo de experiência, aqueles que não desejam se tornarem mais fortes. Ains alternou o olhar entre as duas antes de finalizar. Terminamos. Devo voltar para meus aposentos. Ainda não há. A voz de Pestonia foi mais alta que o de costume. Ela abaixou a cabeça com vergonha e disse, eu sinto muito. Tudo bem. Em vez de pedir desculpas, fale o que pensa. Sim, Insama. Pelo que ouvi, a nova estratégia que o senhor propôs se chama cenoura e chicote. Ela mostra a países vizinhos a diferença de resultado entre o império que escolheu se tornar nosso vassalo e o reino que escolheu nos antagonizar. Essa foi a razão do massacre atual. Pestonia continuou depois que Ains assentiu. À medida que mais e mais pessoas conseguem escapar deste tormento, a percepção do quão tolo é desobedecê-lo, a Insama ou melhor, o reino feiticeiro, não se torna mais difundida. Você está sugerindo que eu deva, intencionalmente, deixar mais vivos por causa disso. Sim, Se fosse esse o caso, havia algum valor em permitir que eles escapassem. Mas ele não acreditava que Albedo e Demiurge já não tivessem considerado isso.
Ambos eram do tipo que não executavam um plano até que tivessem pensado em todas as possibilidades. Se Ainz permitisse isso, ele estaria pondo em prática um plano que Albedo e Demiurge haviam abandonado por algum motivo. Como os dois, que sempre confundiram as ações de Ainz com as de um gênio, reagiriam a isso? O estômago inexistente de Ainz fisgou no momento em que pensou sobre isso. Será que realmente seria para tanto? Afinal, ele havia dito a eles que eu cometerei erros intencionalmente, portanto, mesmo que algo fora do comum acontecesse, ainda assim poderia funcionar bem. Claro, a verdadeira questão estava no que aconteceria depois, especificamente nas ações daqueles que chamariam o preto de branco e vice-versa, se assim Ainz ordenasse. Mas se desistiram do plano devido a uma falha fatal e eu ordenasse que eles o executassem mesmo assim, isso poderia levar a grandes perdas do nosso lado. Seria o mesmo que uma empresa que sofreu perdas maciças devido à incompetência do seu, enquanto os funcionários estavam alheios e impotentes diante do ocorrido. Mesmo que recuperassem a perda, eu não sou tão sagaz e determinado para fazer algo a respeito. Alguém incapaz de assumir essas responsabilidades e as consequências dessas ações não deveria ponderar fazer algo assim. Mas, mesmo que ele quisesse rejeitar a sugestão, ele não sabia exatamente como contestar Pestonia. Claro, um simples não dele provavelmente encerraria o assunto. Então eu deveria ter trazido Albedo e o Demiurge à força, mas, claro, ele não o fez porque tinha descoberto por alto o tema da reunião depois de saber que seria com Nigredo e Pestonia. Foi por isso que se transformou em uma situação complexa. Pois essas duas já haviam sido presas antes. Naquela época, Albedo já havia sugerido executá-las. Ele temia que, se ocorresse a mesma coisa novamente, Albedo solicitaria incisivamente a execução. O que também poderia incitar alguma futura desavença entre todos. Uma organização forte por fora ainda podia desmoronar por dentro. Justamente por isso que tinham que evitar qualquer coisa que pudesse representar uma ameaça para eles. Então, o que ele deveria fazer? Seu bom senso lhe disse para rejeitar a sugestão, mas algo ainda o incomodava: o futuro. Embora a grande tumba de Nazarick aceitasse apenas um grupo de forasteiros em suas alas, o reino feiticeiro de Ainz-Ogor já havia absorvido um grande número de forasteiros. Embora ainda não ocupassem cargos importantes na organização, isso provavelmente seria apenas uma medida temporária. Se esses forasteiros se tornassem funcionários de alto escalão, certamente teriam muitas opiniões diferentes. Talvez também houvesse sugestões de benevolência que fizessem Albedo e os demais os considerarem como fracos de espírito ou algo semelhante. Seria possível incumbir Nigredo e Pestonia de integrar esse tipo de opinião? Se fosse esse o caso, ignorar suas sugestões agora poderia levar a problemas mais tarde. Como pessoas com opiniões semelhantes a elas eram a exceção em Nazarick, ele deveria focar ainda mais atenção para esse assunto. Além disso, eu já paguei a gentileza que o Touchinsão havia me mostrado, então, se eu considerasse isso como retribuir a gentileza da Mochichani do Tabulação, acho que ficará tudo bem. Embora eu acredite que já estejam cientes, vou repetir novamente. Eu nunca pretendi acabar com todos os humanos do reino. A verdade é que já convencemos vários nobres a se juntarem ao nosso lado, no máximo, apenas cerca de 90% deles serão mortos. Ou seja, algumas pessoas escolhidas para serem poupadas viverão sob a regência de Nazarick. Mas ao meu ver, ainda não é tão eficaz em espalhar a mensagem quando deixar que mais escapem. Ele podia entender o desejo de Pestonia de ajudar aqueles que não foram escolhidos. Eu entendo completamente seu ponto de vista. Se não é por misericórdia, mas pelo bem maior de Nazarick, então há espaço para consideração, considerarei deixar alguns deles irem. Somos eternamente gratas. Somos eternamente gratas, Juan. Seba silenciosamente abaixou a cabeça também. Ainda assim, embora tivesse dito isso, ele não sabia exatamente como deveria fazer isso. O coração de Ainz ficou pesado. Ele teve que pensar em uma solução.
Talvez ele só precisasse poupar algumas centenas de pessoas para acalmá-las. Embora tenha sido completamente inesperado, na verdade, a grande maioria da população da cidade havia sobrevivido. Enquanto permitisse que a população escapasse, ele estaria cumprindo sua promessa àquelas duas. Dito isto, sobreviventes que escapavam através de grandes adversidades não eram contados. Ele deveria enviar um Déades mais fortes e tentar novamente. Não, havia algo que ele precisa confirmar antes disso. Grum. Continuando, Albedo. Embora tenha dito que aquele sujeito era da Gota Vermelha, quão confiável é a nossa fonte de informações? Sinto muito, Ain-sama. Como supõe, não temos provas concretas dessa alegação. Essa foi apenas uma dedução superficial com base na plaqueta de adamantite na armadura, bem como em sua cor. Albedo levantou-se e curvou-se profundamente. Não é para tanto. Eu só queria verificar se tinha acesso a informações que eu não tinha. Não estou tão incomodado com isso. Mesmo que toda essa lealdade o deixasse feliz, ficar tão tensa assim normalmente o deixava bastante desconfortável. Para Ains, toda essa manifestação do conceito de fracasso não era grande coisa. No entanto, essa nuance não era universal e ela poderia classificar isso como um fracasso. O Senhor tem minha eterna gratidão, Ain-sama. 1. Então foi a Gota Vermelha, ou uma trama de alguém que quer que acreditemos que seja alguém da Gota Vermelha. Guardiões, digam o que pensam. De suas opiniões concisas, a maioria apoiava o primeiro. Ains acreditava no primeiro também. A seguir, devo perguntar algo a todos mais uma vez. Alguém sabe das especificações de um Power Suite? Caso não saibam, eu explico. Ains confirmou que os guardiões desconheciam o Power Suite e começou a expor o que lembrava das habilidades do mesmo. Nos tempos de Yggdrasil, o Power Suite não existia inicialmente, mas foi adicionado posteriormente como um item para jogadores recém-registrados para subirem de nível mais rapidamente. Além disso, os jogos de luta com mechas estavam em alta na época, e provavelmente deve ter sido uma tentativa de atrair essa base de jogadores. Embora ele não soubesse dizer se isso contribuiu ou não para esse fato, as capacidades do Power Suite eram bastante altas. Primeiramente, como testemunhado previamente, o traje tinha a capacidade de voar a uma velocidade maior do que se usasse Fly. Poderia operar por mais de 1 hora debaixo d'água, sem qualquer revés e era fundamentalmente imune a quase todos os danos ambientais. Poderia até aplicar e ativar com os ombros, o tronco, e dependendo do tipo, até os pulsos e os pés, diferentes tipos de magias ofensivas. Embora seja um tanto óbvio, a parte correspondente a dedos humanos, claro, se a mão não estivesse transformada em arma, poderia segurar outras armas. Os armamentos mágicos podiam ser personalizados livremente dentro das configurações do Power Suite, mas metade era exclusiva de microtransação, enquanto a outra metade exigia grinding. Embora essas personalizações pudessem ser realizadas praticamente em qualquer lugar fora do combate, ainda havia algumas restrições sobre o nível mais alto de magia que poderia ser armazenada na armadura era o 10º nível e o uso da referida magia estava sujeito a um limite de 1 hora por uso. Magias mais fortes tinham usos ainda mais limitados. Embora o número de vezes que uma magia pudesse ser usada recuperasse ao longo do tempo, parecia haver uma restrição pela qual a magia armazenada não poderia ser modificada por certo período, mesmo que fosse gasta apenas um pouco. Os danos físicos e mágicos da armadura eram de alto nível, independentemente das habilidades do usuário. O mesmo se aplicava às suas capacidades defensivas e evasivas. Poderia chamá-la de armadura que instantaneamente fecha a lacuna entre os fracos e os fortes. Quanto aos pontos fracos, havia 2 pormenores. Um era o fato de que, por contar como armadura de corpo inteiro, não podia ser combinada com outras peças de armadura. Ainda assim, colares e outros equipamentos decorativos ainda podiam ser equipados.
Outro foi o fato de que a magia armazenada não poderia conter aprimoramentos metamágicos. Mas, as magias ainda poderiam ser aprimoradas por meio de equipamentos, então realmente não pode ser considerado uma fraqueza. No entanto, se alguém fraco a trajasse, aí sim apresentava uma grande fraqueza. HP e MP. Embora o alto dano do traje possa compensar os baixos atributos do usuário, os valores de HP e MP do usuário não eram alterados pela armadura. Ou seja, um fraco de armadura teria alta capacidade defensiva, mas também um HP frágil. Obviamente, se o oponente não fosse capaz de romper as defesas relativamente altas da armadura, essa fraqueza seria anulada. Nos termos de Nazarick, um guardião de andar não teria problema algum em combatê-lo. A ameaça só se fazia presente para NPCs como as Pleiades, que não eram tão fortes. Se ficassem no caminho do traje, seria preciso se retirar. Ainz concluiu sua explicação e começou a receber perguntas. A primeira a perguntar foi Albedo. Então, enquanto formos nós a lidar com isso, tudo ficará bem, correto? Correto. Até mesmo os mais poderosos Powered Suits só tinham capacidades ofensivas equivalentes a um personagem de nível 80. Claro, isso parte do pressuposto que meu conhecimento sobre Powered Suits é perfeito. Hipoteticamente, se houver Powered Suits raros ou Artifact Class, seria uma situação completamente diferente. Caso exista mesmo, então pode haver Powered Suits muito mais poderosos do que os descritos por mim. Não dá para saber só de olhar. Possivelmente, Aura. Mas como não estou muito familiarizado com isso, não consigo distinguir suas capacidades apenas pelas aparências. Além disso, embora não fosse possível alterar drasticamente a aparência, ainda havia pequenas alterações que o usuário poderia fazer. Embora um Powered Suit possa ser útil para jogadores mais fracos, era completamente inútil para um jogador mais forte. Nem precisava ser equipamentos Divine Class, até mesmo equipamentos Legendary Class sinérgicos à força de um jogador poderiam superar um Powered Suit. Foi por isso que, quando o Powered Suit foi introduzido em Yggdrasil, Ainz e seus amigos, que já estavam no nível máximo, não se interessaram muito. O maior problema para Ainz estava na grande limitação ao lançar suas magias quando o equipava. Há 2 ou 3. Deve haver alguns conjuntos de Powered Suits em Nazarick, os retirarei da tesouraria depois. Talvez todos precisem ter uma ideia de como é usar um. Ele se lembrou que a coisa ainda deveria estar lá, algo que a Manumaitotsu havia adquirido depois de saber que mesmo aqueles com uma base de profissões artesãs podiam entrar em combate com um. Aparentemente, ele, intimamente, estava bastante confiante, pois também jogava jogos de combate aéreo, mas no fim foi facilmente derrotado por Peroroncino em uma batalha simulada. Depois disso, a coisa nunca mais foi vista. Ele também se lembrou de como Nishiki havia dito, melhor ir jogar a Berage, kkkk. Ainz estava navegando através de suas memórias quando percebeu algo. Se a Gota Vermelha possuísse um Powered Suit de Yggdrasil, a espada negra da líder da outra equipe Adamantite, Rosa Azul, poderia ter um nível de poder semelhante. De acordo com as informações que eles reuniram de seus contatos na capital, a arma que ela usava era poderosa o suficiente para terraplanar uma cidade inteira. Embora quem os informou disso tenha achado a informação absurda, já que se originou de uma das integrantes da equipe. Ainz sempre pensou que, ou ela estava mentindo para suas colegas de equipe ou exagerava as coisas. Mas diante dos recentes acontecimentos, talvez, essa informação fosse verdadeira. Ele ouvira dizer que os líderes da Rosa Azul e Gota Vermelha eram parentes. Se fossem parentes de sangue, ter o mesmo nível de equipamento não seria nada estranho. É claro que Ainz não era paranoico o suficiente para acreditar que os guardiões de andar pudessem ser atingidos por qualquer coisa, era apenas que ele não tinha provas dessa impossibilidade. Talvez as defesas dos guardiões possam ser facilmente violadas por alguma poderosa arma deste mundo.
Ainz não queria sofrer consequências graves por acuar seu oponente a um ponto que seria suicida o suficiente para usar esse poder. Se travasse uma batalha com a equipe rosa-azul, ele provavelmente deveria usar monstros convocados e, fazendo assim, com que usassem em vão essa habilidade e por fim derrotá-las. Todavia, esse seria o último recurso. Ainz se lembrou de um ditado: a desconfiança é mãe da discrição e da prudência, e decidiu segui-lo. Afinal, o principal objetivo da destruição do reino não era o fim da Rosa Azul, mas se entrassem em seu caminho, ele não se importaria de matá-las. Dito isto, era melhor não fazer movimentos precipitados antes de apreender todas as capacidades da espada daquela mulher. Devo me desculpar com a Intoma? Espero que ela entenda. Ainz suspirou mentalmente enquanto balançava a cabeça na tentativa de recuperar sua linha de pensamento. Não era a melhor hora para pensar esse tipo de coisa. Alguma outra pergunta? Ainz olhou em volta. Parecia que nenhum dos guardiões tinha perguntas. Sendo assim, pausaremos a discussão sobre o Power Suite por enquanto. E então, Demiurge, como devemos lidar com esta cidade? Na minha opinião, ter fisgado aquela coisa foi mais do que satisfatório. Seria um erro se pensarem que derrotaram o reino feiticeiro. Devemos enviar uma entidade mais forte, ao pó, eles voltarão. Creio que tudo bem. Não, é claro que não está nada bem. Se fizesse isso, ele teria que se esforçar ainda mais para salvar outra cidade para manter a promessa que havia feito àqueles duas. Embora tenha cumprido dessa vez, repetir esse feito seria extremamente difícil. Pelo bem de Pestonia, que estava ouvindo tudo de pé atrás dele, ele tinha que salvar o povo desta cidade para cumprir sua promessa. Ou melhor, Demiurge. Não vamos fazer isso por enquanto. Sua sugestão nos preparará para situações semelhantes, caso ocorram novamente. Enfim, já passou da hora de sitiarmos a capital real. É hora do grande finale dessa batalha. Ficaremos bem desde que destruamos sistematicamente frações em todas as cidades. Suas opiniões. Ele estava dando aos habitantes das cidades a chance e o tempo para fugirem. Se morressem por não terem escapado, aquelas duas não causariam problemas, não é mesmo? Se esse é seu julgamento, Ainsama, então que assim seja. Embora possa parecer que Demiurge estava sendo sarcástico, ele não era capaz de fazer isso com Ainz. Algumas pessoas geralmente percebiam várias indiretas ou mensagens ocultas nas palavras de outros, e essas mesmas pessoas são as que geralmente escondem algo, sendo Ainz uma delas. Não diga isso, Demiurge. Se pensa em algo melhor, então devemos implementar. Como esperado de Ainsama. Estou verdadeiramente admirado com quão humilde o senhor é. As opiniões de Ainz a respeito de toda a cena de Demiurge se curvando ficaram confusas. Até porque, o que dissera era senso comum, não valia a pena elogiar. Embora estivesse lisonjeado, essas coisas o davam a impressão que estava sendo tratado como criança, onde até mesmo a coisa mais trivial que fizesse ou falasse era aplaudida. Talvez fosse apenas por sua baixa autoestima. Há alguém com opiniões diferentes. Ainz virou-se para Chautier ao confirmar que não havia objeções. Traga de volta os undeads que enviamos usando o Gate. Então, reúna nossas forças em Errantel e inicie o cerco à capital. Sim, senhor. O farei imediatamente, Arinso. O exército principal incluirá pessoas de Nazarick. Envie os Master Guarders de Nazarick e as outras guardas de elite. Não são muito fortes, mas como unidade é uma visão bem chamativa. Afirmativo. Excelente. Conquistaremos as cidades uma a uma culminando na batalha final na capital, conforme planejado. Depois, embora possa estar fora de ordem agora, terminaremos massacrando os habitantes de todas as cidades inúteis. Através desta demonstração de força, o mundo chegará a entender as consequências de não se curvar à regência de Nazarick. Todos os guardiões de Andar responderam com confiança. Ainz assentiu profundamente. Muito bem, guardiões de Andar.
Ains pensou no futuro por um tempo e abriu a boca novamente para dizer: não, uma parcela dos guardiões deve ficar para trás. Aos demais, mostrem-me seu verdadeiro poder.